Olá! No episódio do Quem Quer Pode de hoje, iremos entrevistar o professor Dr. Rodrigo Soares. Rodrigo é pesquisador titular da Fiocruz Minas, é líder do grupo de Biotecnologia Aplicada ao Estudo de Patógenos, é pesquisador 1C do CNPq e também é ator. Muito obrigada pela sua presença, professor. Eu que agradeço, e a UFMG sempre valoriza muito o meu trabalho. E para quem não sabe, eu sou egresso da UFMG, eu sou biólogo, fiz mestrado e doutorado aqui, também fui professor aqui 2 anos. Então eu sempre gosto de voltar aqui e tenho um prazer enorme de estar sempre aqui nessa instituição. Muito legal. Bom, então, a gente sabe da importância da comunicação na nossa vida, né? Então, tanto alunos de graduação têm que saber se apresentar em seminários, alunos da pós-graduação têm que saber apresentar suas teses e dissertações, e professores têm que saber apresentar suas aulas, né? Então, a gente vê essa importância aí para todos. Mas nem todo mundo consegue se comunicar tão bem, e é por isso que a gente trouxe aqui o professor para falar um pouquinho sobre esse assunto. A gente vai discutir algumas técnicas que a gente pode aplicar no nosso dia a dia para melhorar a nossa comunicação. E aí eu queria começar perguntando, professor, de onde surgiu essa ideia de você fazer esse curso, né, de técnicas de teatro que ajudem pessoas a melhorar a sua comunicação. Você poderia explicar como surgiu essa ideia? Então, na verdade, surgiu em 2019, quando eu fiz um curso para atores no Rio de Janeiro, com um diretor de lá, e ele ensinou várias técnicas para a gente como ator, e sempre que ele explicava uma das técnicas eu pensava, nós precisamos usar isso na academia. E depois eu tive a oportunidade de participar de uma banca de concurso, e eu notei que aqueles candidatos que tinham os melhores currículos, tinham experiência internacional, que a banca estava com uma certa expectativa até por eles, quando eles chegavam para apresentar, eles não tinham fluência, não tinham domínio do assunto, não davam uma aula, estavam dando um seminário muito mal dado. E eu fiquei pensando nesse momento, o que eu posso fazer para ajudar? Porque eu percebi que os desafios da comunicação, eles impactam a nossa vida em todos os momentos. Então eu fiquei pensando nesses pós-docs que pegavam um avião, iam para uma cidade estranha, ficavam num hotel com aquele tanto de livro, se preparando para um concurso, e quando ele chegava perante uma banca, mesmo tendo um excelente currículo, na sua fala, na sua fluência, a banca já falava, não, esse aí não é um professor. O que eu poderia fazer para ajudar, né? E aí então eu criei o curso de técnicas de teatro para as apresentações acadêmicas, e desde então não tive mais sossego na minha vida, porque felizmente ele foi muito bem recebido, e eu estou com a minha agenda lotada o resto do ano, já estou mandando os cursos já para o ano que vem, e tenho então ajudado, né, diferentes pós-graduações, não só aqui em Minas Gerais, mas no Brasil inteiro. E esse curso é mais voltado para pós-graduação, então os pós-docs fazem também, alguns professores fazem, mas o público-alvo mesmo que eu direciono o curso é para os estudantes de pós-graduação. Ok. Então, basicamente o que você está dizendo é que para fazer uma boa apresentação não basta só dominar o conteúdo, certo? Não, de jeito nenhum. Muitas vezes a proficiência de determinado assunto ela é essencial, porque estar aqui na frente apresentando uma aula, uma tese, um conteúdo, você tem que dominar esse conteúdo. Mas, se você não souber, né, apresentar esse conteúdo de uma forma clara, humanizada, didática, que vai prender a atenção dos ouvintes, vai ser a mesma coisa que cumprir uma tarefa, que é um modelo que nós estamos na pós-graduação há séculos. Que chegamos aqui, apresentamos um trabalho, correndo, desesperado para ficar livre, o pessoal bate palma, a pessoa sai, vai embora, entra o próximo. Então a gente está nesse modelo engessado, que não tem nenhuma organicidade, nenhuma humanização, extremamente técnico, academicista, e acaba ficando chato. E é um tédio, às vezes, assistir. Geralmente, quando eu vou em congressos da minha própria área, no terceiro dia eu já não aguento mais. E é uma coisa que eu gosto, em teoria eu gostaria. Então chega no último dia eu já quero ir embora para minha casa, porque já estou cansado. Não só eu, mas todo mundo, né? Então eu resolvi criar, né, um novo tipo de apresentação
mais humanizado e que é técnico na dosagem certa que a gente precisa para entender aquele assunto. Certíssimo. Até quem vai apresentar, assim, só decora, basicamente, né, o assunto, às vezes. Eu tenho visto muito isso, principalmente nos alunos de graduação. Eu participo principalmente na semana de iniciação científica, de avaliação de pôsteres. Eu fiquei chocado. Eles estavam com o pôster decorado, eles ficavam olhando para mim e falando exatamente o texto do pôster, de uma forma extremamente mecânica e robotizada. Assim, achei louvável, porque consigo decorar aquilo tudo. Eu jamais conseguiria decorar um pôster, né? E nunca decorarei, não precisa disso, mas eles acabam achando uma forma, e acharam essa agora de decorar o pôster, né? Que não é a melhor forma, e para apresentar o pôster, né, assim, realmente fazer uma tarefa. Vou decorar o pôster, vou apresentar e beleza, estou liberado. E não é isso, né? Você tem que conversar sobre o seu assunto. Quando a gente consegue conversar e se livrar do apresentar, isso vale para nós atores também. Um professor que eu tive de teatro, ele falava isso. Temos que nos livrar do apresentar. E eu pensei, isso também vale para a academia. A gente tem que conversar sobre o nosso assunto. Quando a gente conversa, é muito mais interessante do que simplesmente eu vou aqui e apresento o meu pôster decorado. Pensando aqui, até tem tudo a ver essa coisa do teatro, porque no teatro, se você só decorar a fala, não faz o menor sentido. Faz o menor sentido. Né? É verdade. Bom, e quais que são os maiores mitos e crenças em relação à comunicação, assim, que você percebe? E além disso, tem alguma dica que você pode dar para os nossos ouvintes melhorarem suas apresentações? Bom, vou contar um pouco da minha história, né, porque ela se encaixa muito na sua pergunta. Eu sempre tive pânico de apresentar em público. E na graduação, principalmente, a minha voz ficava trêmula, e eu preparava a apresentação e o meu colega mais desinibido era quem apresentava. E eu fui enrolando a minha graduação inteira, até que quando eu virei professor, a minha primeira aula foi horrível. Então, assim, eu paguei o maior mico. Mas, com a vida, eu acabei aprendendo um pouco a melhorar as minhas aulas, mas ainda assim eu achava que não estava bom. Foi quando, então, eu comecei a fazer teatro, para tentar me desinibir um pouco mais. E foi o teatro que me ajudou a melhorar a minha fala. Então, se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Só que eu fui resolver isso numa idade um pouco avançada. E no meu curso eu ensino aos alunos que estão nos seus 20 anos, já resolvem com 20 anos. Eu queria ter resolvido esse medo com 20 anos. Segundo pesquisas, né, você é da psicologia, essas pesquisas da área da psicologia falam que o medo de falar em público é um medo que mais afeta as pessoas no mundo inteiro. Por quê? Porque quando nós vamos falar em público, a gente alimentou uma crença de que algo pode sair errado. Então, como o próprio nome diz, é uma crença, é algo que eu acredito e a gente alimenta essa crença com tudo de bom, com queijo brie, com danoninho, com iogurte grego, e essa crença só vai crescendo e nós viramos um fantoche. Então, se eu me libertei deste medo de falar em público, qualquer pessoa consegue se libertar. E existem técnicas que a gente utiliza. A primeira delas é andar enquanto a gente apresenta. O andar enquanto a gente apresenta, que é uma técnica simples, ela dilui a nossa adrenalina pelo corpo, e aí a gente para de tremer nas mãos, porque o nosso corpo está mandando estímulos para a perna e eu não vou conseguir tremer e andar ao mesmo tempo. Isso é uma forma orgânica da gente suavizar um pouco o tremor e das mãos e, consequentemente, o da voz, que muitas vezes a gente até quase chora de pânico, né, de apresentar. É tudo uma crença. Eu costumo dizer nos meus cursos que a maior fake news que a gente acreditou foi que falar em público é uma coisa ruim. Não é. Hoje, quando eu vou falar, vou dar meu curso, eu nem sinto que eu estou trabalhando. Eu estou me divertindo quando eu estou na sala de aula ou num palco. Geralmente a gente usa os anfiteatros para dar uma ampliada no espaço físico e dar aquela ideia de que realmente nós estamos num teatro. E os alunos apresentando ali naquele espaço físico, né, grande, de forma até ajudar a perder esse medo mais rápido.
eu não sinto que eu estou trabalhando, eu estou me divertindo. Então, se eu conseguir ir para esse lugar, qualquer pessoa consegue. Que legal. E assim, então você entende que tanto a voz quanto a postura afeta até na maneira que as pessoas olham pra gente, talvez? Sim. Quando as pessoas, vou falar mais de concurso, que eu acho que o corpo ele se aplica muito bem num concurso, uma pessoa que chega cabisbaixa, escondendo as mãos, mãos no bolso, mãos para trás, é um corpo que está com medo, é um corpo que está intimidado e a banca percebe isso. É um corpo de um tônus que não favorece a competitividade de um concurso. Se chegar com um tônus maior, ereto, olhando para a banca, andando pela sala com toda a segurança, dominando o ambiente, a banca interpreta, ele está à vontade, ele vai ser um bom professor. Então, a forma como a gente entra na sala em um concurso já diz muito sobre a gente. Entendi. Mesmo até que o currículo de uma pessoa esteja melhor, né? Sim. Eu costumo dizer que não tem lattes que salvam uma apresentação ruim. Então, foi o que aconteceu comigo nesse concurso que eu participei, que dali eu vi essa dor de mercado, da gente ajudar agora, né, porque eu também oriento na pós-graduação, esse curso que eu criei é para pós-graduação, da gente trabalhar um pouco as posturas, porque os alunos defendem um doutorado, colocam o diploma debaixo do braço e acham, estou pronto para enfrentar o mundo aí, e aí com 2 minutos ele já está reprovado, porque ele não sabe falar e não sabe se expressar posturalmente perante uma banca no concurso. Então eu criei o curso para resolver essa pequena dor de mercado, mas eu já alerto que existe uma outra dor de mercado, que é a dor de mercado da escrita. Que eu acho que é até mais difícil de resolver do que a dor de mercado da fala. Porque hoje, como os concursos têm muitos concorrentes, tem que ter uma primeira etapa, que é uma prova escrita. No passado, quando não tinha tantos candidatos, geralmente era um seminário do projeto de pesquisa e uma aula. Hoje não, você tem uma prova escrita, a aula e o seminário de pesquisa. Em geral é assim, com algumas variações dependendo da universidade. Então hoje tem a prova escrita, então muitas vezes a pessoa não consegue se expressar, tem a proficiência, mas não consegue passar para o papel, e aí ela é reprovada na prova escrita. Então agora temos também essa dor, mas eu não consigo resolver essa dor. Eu estou trabalhando na parte postural e voz e de expressão, de como apresentar e falar bem. Mas a parte escrita, alguém aí, se quiser pegar este mercado, ele está livre. E eu tenho visto muito esse problema de pessoas muito boas. Mas eu respondi tudo, eu canso de escutar, eu respondi tudo com detalhes, eu falei coisas da literatura, por que eu não passei? Então, é muito pessoal, né, o que a pessoa escreve. Então, por que ela não criou uma relação, né, e não foi aprovada na prova escrita? Então, está aberto a este problema para a gente resolver, né, que é o da escrita. Até porque talvez seja mais difícil, porque a fala a gente está falando mais, a escrita talvez a gente não pratique tanto quanto a fala, né, que a gente fala o dia inteiro e tudo mais, mas ao mesmo tempo a fala tem os seus tiques, né, então talvez a gente demonstre isso numa apresentação, fique fazendo certos movimentos repetitivos, isso pode ser um problema também. Né? Sim, a gesticulação em excesso é um problema porque ela tira a força da voz. E nós que temos uma colonização ibérica, italiana, a gente gesticula muito. E isso, você dando uma aula gesticulando por 2 horas, quando você acabar esta aula, você vai estar exausto, sem saber por quê. E não é porque você falou 2 horas, é porque você gesticulou também por 2 horas. Então, é um cansaço físico que a gente, neutralizando a gesticulação, a gente sente melhor. A gente não sente que gastou tanta energia. Hoje, o que tem me preocupado muito nos cursos é a velocidade com que os alunos têm apresentado os seminários. Então, eu costumo brincar, mas é uma brincadeira com fundo de verdade, que as pessoas não podem trazer para cá, para as apresentações acadêmicas, o 2 vezes do WhatsApp.
Porque as pessoas ficam escutando o WhatsApp naquela velocidade e inconscientemente ela vai incorporando aquilo, ela acha que é daquele jeito que ela tem que falar e se expressar. Então não tem as pausas. E a pausa é o momento em que uma banca, em que uma classe, em que durante uma defesa de tese as pessoas incorporam, processam um conhecimento e estão aptas a entender a próxima etapa. As pessoas apresentam tudo de uma vez. Então, isso eu tenho trabalhado, que é colocar uma pausa. Como a gente não sabe colocar uma pausa, o que geralmente a gente fala? O né, tá, entendeu, então, aqui. A gente coloca essas palavras no lugar de uma pausa. E isso não é legal. É melhor ter a pausa, ficar calado. Então, o que aconteceu? Como vocês podem ver, né, o resultado é esse. Então, tem um tempo para as pessoas assimilarem. Então, é esse tempo que eu coloco nas apresentações dos alunos e faz, assim, toda a diferença. Eles próprios percebem o poder da pausa. Porque a gente está muito que o poder é na fala. Não, o poder está na pausa. Quanto mais pausas a gente coloca, mais empoderados a gente fica. E mais a banca vai dizer, nossa, que segurança, ele dá tempo da gente processar. Vai ser um bom professor. Porque não tem como dar uma aula sem pausa, ninguém vai aprender nada. Tá certo. Até porque, de qualquer forma, alguém vai parar de prestar atenção em algum momento, né? E aí você para, a pessoa volta, né? Então eu acho isso bem legal. E então, quais são os fatores que você acha que estão envolvidos em uma apresentação? Então, seria o corpo, o que, assim? É tudo. A gente costuma, é uma outra crença, né? Eu vou colocar uma roupa preta, que aí ninguém vai me ver, vai ver só a apresentação. As pessoas estão ainda muito engessadas que a apresentação, a mídia, é importante. Não é. O importante é você. A apresentação é apenas uma colinha. Por isso que você não pode usar slides cheios de texto, tópicos, que aí você olha, você já sabe o que você vai falar, e você olha para a plateia, a sua relação é pelo olhar com a plateia. E aí, de vez em quando, você olha para cá, meu próximo tópico é esse. Aí você continua conversando com a plateia. Então, essa postura, e andando pela sala, de preferência, fazendo perguntas, se for uma classe. Alguém já ouviu falar sobre isso? Você, o que você ouviu? Aí as pessoas interessam, querem saber o que ele ouviu. Então a aula fica mais interessante, a apresentação fica mais interessante. Num concurso não, num concurso você não pode interagir. Então tem outras formas de você criar uma relação, né, você vai passar por colocar elementos na sua apresentação que vão chamar a atenção, que vão humanizar a apresentação e dessa forma trazer mais para o real, até você entrar na parte mais acadêmica e mais técnica, um pouco mais para frente. Só que quando você entra, se você humanizou muito no início, as pessoas nem percebem que você fez essa transição. Já sabe que você está falando de um assunto que é importante, faz parte da nossa vida, e diminui essa distância que nós temos entre as universidades, os centros de pesquisas e a sociedade, que é para quem a gente trabalha. Tá certo. E o tom de voz, assim, você acha que também influencia? Influencia. Tons de voz mais graves tendem a empoderar melhor, tanto o homem quanto a mulher. Vejam as jornalistas, as atrizes, elas têm um tom mais grave, porque a gente acredita mais na voz grave. Parece mais sério, assim. Mais sério, então empodera, né? A voz grave é uma coisa que empodera. Então é uma postura que vende melhor. Você como um profissional mais sério, mais maduro. Ok. E, por exemplo, eu acho que todo mundo fica com um friozinho na barriga, independentemente, né, em qualquer apresentação. Como que você acha, quais técnicas você pode fazer para diminuir esse nervosismo antes de apresentar? Então, a primeira é estudar muito. Porque se você tem o domínio, se você estudou, beleza, você já está com aquele conteúdo. O que a gente não pode deixar é o nervosismo daquele branco. Mas o branco é super normal, dá em todo mundo, em ator, até em ator experiente dá esse branco, isso acontece. Mas a primeira dica eu já dei, andar pela sala é uma dica interessante. Aquela boca seca que fica, a gente pode estimular com a língua a parte posterior dos incisivos, onde desemboca a glândula salivar. Você massageia assim por 10 segundos
você já ganha um copo d'água. Então é uma forma de você, né, diminuir aquela secura que dá, porque o seu tônus adrenérgico está lá em cima. Mas essa adrenalina é super importante, por exemplo, quando você vai responder uma banca. Porque você está ali numa sensação mesmo de uma batalha. Então, se você toma algum remédio, não quem precisa tomar, mas aquele que vai no mercado negro e pede um amiguinho, um Rivotril, para esses que eu estou falando, você praticamente, né, abole a sua capacidade mental de responder. Às vezes você nem entende o que a banca está perguntando, porque você está assim meio no ar. Então é necessário que a gente viva com intensidade um momento de uma defesa, porque depois que acaba, você fala assim, nossa, eu fiquei nervoso por causa disso, porque você é o especialista. Você é que domina aquele assunto. A banca está ali para te fazer perguntas, mas quem foi para a bancada, quem fez os experimentos é você que domina, quem analisou os resultados, quem escreveu o artigo. Então você é o especialista. Então aquilo ali é mais para um bate-papo mesmo entre a banca e você, para ver o seu posicionamento crítico, que você incorporou de todo aquele período em que você esteve fazendo aquela dissertação, aquela tese. E quando acaba, você fala assim, nossa, fiquei nervoso por causa disso. Aí quando você já vai para um doutorado, já vai um pouco mais maduro e mais preparado. Então, não adianta, quem está na vida acadêmica tem que aprender a lidar com falar em público. Tem que acreditar também no que você estudou, né? Lembrar disso. Não achar nunca que a banca sabe mais do que você. É isso. E, por exemplo, você citou esse branco, quando dá o branco, o que você faz? Você fala, deu um branco? Começa de novo. Tem que começar de novo, sempre. Mas acontece, é super normal dar o branco. Dar um branco até em gente experiente. E técnicas de respiração, assim, você acha que também funcionam? Sim, funciona. No meu curso eu ensino várias técnicas de respiração, de aquecimento vocal, de relaxamento. A gente faz geralmente no último dia, quando os alunos do segundo dia vão apresentar. Eu faço todos esses exercícios para eles, a gente fica meia hora. E aí eles entram, que é o final do curso, que é o show realmente, né? Com as técnicas incorporadas. No primeiro e segundo dia eles vão para casa, preparam as apresentações durante a noite e no terceiro dia eles apresentam. E aí eu faço esse aquecimento de voz, de corpo, então eles já começam, né, com um tônus muito mais vivo. E é realmente um show, é maravilhoso ver como que em 2 dias eles conseguem ir de um lugar para o outro. É bem legal, é o que me motiva a continuar seguindo em frente, nem me importa que a minha agenda está lotada. É ver essa evolução, né? É legal. Então, assim, os pré-requisitos seriam a voz, né, para uma boa apresentação, o andar bastante, olhar para as pessoas para quem você está apresentando e não ficar só olhando para a apresentação, porque quando você só olha para a apresentação, você perde presença. Você não está sendo visto, que é o nosso modelo de ficar aqui preso com o laser, ainda tremendo, porque o laser mostra que a gente está nervoso. E a primeira coisa que eu faço é tirar o laser. Eu faço eles andarem pela sala e passar na setinha do computador, porque eles ganham uma pausa enquanto fazem isso. Entendi. E aí dá uma relaxada. Enquanto ele anda para passar, ele faz uma pergunta, dá uma pausa, anda e passa o próximo slide. Gera uma curiosidade. Cria uma relação de curiosidade. E a relação de curiosidade é muito poderosa, somente num concurso, que mostra que ele está com um domínio, ele está decidindo a velocidade com que ele passa determinado conhecimento. Legal. E como que as técnicas de teatro podem ajudar nisso? Você citou algumas, né? Quais mais você acha? Assim? Não, eu falei as principais, mas para a gente ter ideia assim de quais técnicas pode ajudar, é muito interessante porque é um processo. Então, quando os alunos estão apresentando, eu vou vendo a postura, aí eu vou, como um diretor dirigindo um ator, eu vou afinando aquela postura, aquela voz, falo assim, apresenta desse jeito. E também sugiro modificações na forma de se apresentar e falar. O primeiro slide é o slide que a gente menos valoriza. Meu nome é fulano de tal, o título do meu projeto é blá, 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 blá. Próximo slide. Você não demorou nem 10 segundos. Eu faço a pessoa demorar 1 minuto, 1 minuto e 15 no primeiro slide, se apresentando, contando um pouco da história, da sua pesquisa e por que ele está motivado.
a fazer trabalhar naquele assunto. E isso faz toda a diferença. É um cartão de visita, o primeiro slide é um cartão de visita. Só que do início ao fim de uma apresentação, todo slide tem que ser interessante. Então é isso que a gente trabalha no curso, como deixar todos os slides interessantes. Até o de material e métodos. Legal. E assim, na verdade eu só queria dar um adendo de uma coisa que você falou, né, sobre isso lá no início da entrevista do currículo, assim, que tipo assim, que às vezes você nem tem um currículo tão bom, mas esse jeito que você fala traz uma outra percepção da pessoa sobre você. Eu só queria falar que eu achei muito legal também até para graduandos que estiverem ouvindo a gente, porque quando você é graduando, né, você não tem muita experiência, assim, nenhuma. Então, quando você está numa entrevista, né, é muito legal até você usar essas técnicas para se mostrar também, né? Sim. Para dar uma impressão de que você tem experiência, bem legal. E agora a gente vai passar para uma próxima fase, né, da nossa entrevista, que seria ler algumas perguntas que os nossos ouvintes fizeram pelo nosso Instagram. Bom, a primeira é da Larissa. Ela perguntou: você poderia dar dicas para fazer um seminário e não ficar parecido com uma aula? É melhor colocar fotos no lugar de texto? Muita foto não, tá? É mais interessante colocar ícones, mas uma foto depende de que você trabalha. Então, se você trabalha com uma planta, tem que vir uma foto da planta. Tem que vir uma foto do modelo, se é uma bactéria, um vírus, um patógeno. Eu gosto muito de colocar uma foto da doença, porque isso cria uma relação que as pessoas vão ficar assim, chocadas e vão acabar chamando atenção para aquele problema, tá? Então depende do que a pessoa trabalha, se a gente deve usar fotos ou ícones. E também depende de onde você vai. Então se você está no meio acadêmico, não tem problema. Mas se você vai numa escola de segundo grau, você tem que dosar, você não pode mostrar figuras muito chocantes. Isso aqui é mais para o ambiente acadêmico. Então, tudo tem que ter uma dosagem, tá? Eu acho que é isso. Tem que... É muito difícil, né? Eu não sei qual que é o assunto que ela trabalha, mas geralmente o que eu falo no curso é isso. Gente, tem que apresentar o seu modelo, a importância dele, se é uma doença, dados demográficos, quanto que mata, quanto que está de infecção por ano, quantas despesas gera para o SUS. Então tudo isso que o fator econômico também cria uma relação, o dinheiro cria uma relação interessante, as pessoas ficam interessadas. Então eu tento usar tudo isso para deixar mais interessante. Entendi. Que são coisas que a gente não usa. A gente acha que todo mundo sabe do nosso assunto. É verdade. Então, e não é verdade, mesmo num congresso que a gente tem especialistas, tem diferentes áreas, então a gente tem que também apresentar para a pessoa que não é da nossa área, tem que ser didático com ela também. Entendi. E a diferença de apresentações de aulas, seminários e concursos, você acha que tem? Sim. Esse é um grande problema que eu achei que era óbvio, né, mas não é. Então, um seminário é um seminário, uma aula é uma aula. Óbvio que é. Mas quando as pessoas, nesse concurso mesmo que eu estava na banca, as pessoas estavam dando seminários, e seminários ruins, com cara de aula. E não era aula nunca, não era nunca uma aula. Então, um seminário, você pode ter um seminário de tese, que tem um formato muito específico, que tem uma introdução, uma justificativa, objetivos, material e métodos, resultados, discussão e conclusão. Então, esse seria um seminário. Ou se você vai fazer um seminário sobre determinado assunto, ele pode ter características de aula. Então você vai falar de um vírus, Covid. Então você vai começar, o Covid é um vírus, ele apareceu em 2019, aí você vai contando a história e você pode até fazer como uma aula também. A semelhança que tem entre um seminário e uma aula é que ambos têm que ser muito didáticos. Tá? E todos tendem a ir do macro para o micro. Então a gente começa falando de forma abrangente e vamos afunilando e deixando mais específico. Tá? Então isso para uma aula é muito mais esperado. Né? Então você começa falando de um grande grupo, por exemplo, de vertebrados, aí você começa a entrar nas famílias, falando das particularidades, e aí você vai chegando até na reprodução, em mais detalhes sobre aquele modelo. Mas o seminário, ele
tem que ser didático, mas eles têm uma estrutura completamente diferente, porque um seminário ele é mais fluido. E a aula tem que ter as pausas, tem que ter o tempo para os alunos também entenderem, e tem que ter uma linguagem um pouco mais acessível. O seminário tende a ser mais específico, né? Bom, tem outra também. O Jean perguntou: como passar segurança quando estamos apresentando um trabalho acadêmico? Primeiro, estudar muito, né? Porque sem proficiência a gente não vai ter nem segurança, né, de nada. Mas é o que eu já falei: andar pela sala, tentar demonstrar que você está à vontade e não engessado aqui, colado na apresentação com laser de costas para quem está assistindo, que é o que geralmente a gente faz. A gente se entrincheira na mídia achando que estamos protegidos ali dentro, né? Na verdade estamos sim, mas estamos protegidos porque estamos com medo. Então temos que sair daqui e ir para ali. Você acha que, inclusive, às vezes ser mais descontraído é uma coisa positiva ou talvez... Então, as pessoas às vezes confundem quando eu falo que tem que humanizar assim na fala, de uma forma simples, acessível. Isso não é ser informal, porque a academia, ela é formal, sempre foi, sempre será. Não é um lugar desejado para um concurso a informalidade. Então, a linguagem, por exemplo, já que eu estou falando para a graduação, que os blogueirinhos usam, ela não é uma linguagem adequada aqui para... E eu vejo muito nos meus cursos, aparece. Quando o pessoal está apresentando. Aparece um pouco, querendo mostrar essa descontração, mas é uma descontração nervosa. Porque você vê que ele está nervoso. Ele está com aquela intensidade do blogueirinho. Então, assim, que não é... Tudo bem, a gente trabalha e, de certa forma, resolve ali, porque a primeira coisa que eu falo no curso é a seguinte: aqui pode tudo, né? Mostrem o que vocês quiserem, que nós vamos trabalhar e aprimorar. Então, evitar essa coisa, né, do blogueirinho que às vezes as pessoas trazem para cá, e o 2 vezes do WhatsApp, que as pessoas estão apresentando correndo para ficar livre, né? Esse lugar não é desejável. O lugar desejável é o das pausas. Tá. Bom, e a Gabi perguntou: tem como melhorar a oratória? Tem muitos, primeiro lendo muito, né? Eu não sei onde que se perdeu o hábito de ler na sociedade, mas ler muito, quem ler muito fala melhor. E geralmente quando as pessoas estão apresentando aquela travada, né, na fala, então a gente faz exercícios de pronúncia. Então tem vários exercícios de pronúncia, de articulação, para aquecer os músculos da face, que geralmente a gente não aquece. A gente já chega e já vai falar, já vai dar aula, né? Então eu ensino esses exercícios exatamente para ajudar as pessoas a falar. Mas tudo é muito técnico. Se você treinar, esse treino, a sua proficiência vai sair. Mas tem que treinar muito, muito, muito. E quem tem, por exemplo, uma voz mais fina, consegue deixar ela mais projetiva? Sim, quem tem o problema de ter falas agudas, nós, aqui em Minas Gerais, o nosso sotaque mineiro, a gente joga muito no nariz. E isso agudiza a nossa voz. Então, se você vai, por exemplo, numa fonoaudióloga, existem exercícios que você joga a sua voz mais aqui no lábio, você viu que já mudou a minha voz, ela já ficou mais grave. E quando a gente joga aqui em cima, ó, né, que é o jeito que a gente fala, né? Então a gente organicamente se acostumou a jogar a nossa voz no nariz, o que é ótimo para quem canta coral, né? A gente joga a voz lá em cima, que chama voz de cabeça, né? Mas para algumas pessoas que já têm a voz fina, ainda agudiza muito mais. E quando a gente está nervoso, agudiza tanto que às vezes a pessoa vai agudizando, e a voz some. Que é quando a tensão vai na corda vocal e você perde, né? A tensão de estar tão nervoso numa apresentação. Então, para esses que têm uma voz muito aguda, tem exercícios de fono que você faz assim em 2 meses, que a gente acha que fonoaudiólogo é só para disfonia, para distúrbio da fala. Não. Para essas pequenas coisas que nos incomodam, elas podem
tranquilamente ser trabalhadas, e é tudo técnica, é só você trabalhar, fazer os exercícios. Eu tenho voz aguda e eu tive que fazer isso. Então, eu fiquei impressionado como que em 2 meses a minha voz já foi para um lugar mais interessante. Legal. E a Gabi fez mais uma pergunta. Quais técnicas de linguagem corporal podemos usar para parecermos mais confiantes? Bom, primeiramente, o corpo ereto, né? A gente nunca vai chegar, mas não é chegar com um corpo ereto arrogante, um corpo ereto orgânico, normal. Essa é a primeira coisa. Dicas que a gente tem aí pelos corredores. Olha para o horizonte. Não, não olhem para o horizonte. Perde presença. Olhe para as pessoas. A primeira forma de relação que a gente tem é com o olhar, senão a gente nem namorava, nem paquerava. Então, olhe para as pessoas. É para elas que você está falando. É muito chato você estar conversando com a pessoa e ela está olhando para outro lugar. Então, isso vale também. Então, essa postura de olhar para o horizonte, virar as costas e ficar lendo, porque aí as pessoas usam o slide como muleta. Nunca usam o slide como muleta. Por isso que tem que estudar e colocar tópicos, só para te lembrar. Porque quem está te assistindo, ele vai falar sobre aqueles 4 tópicos. Porque todo mundo quer ver tudo que está no slide e anotar tudo que está no slide, se for uma aula. Então, se são 4 tópicos, as pessoas já sabem que você vai falar sobre aquilo, já olha para você e você fala. E você está ali na frente, liberto da apresentação. Quanto mais livre você estiver da mídia, melhor vai ser sua aula. Mais domínio de presença em sala você vai mostrar. E isso é muito agradável em qualquer esfera, não só na graduação, na pós, como também e principalmente no concurso. E você tinha até falado também que o excesso da gesticulação é ruim, né? Mas ruim. Também o não fazer também é ruim, né? Ou não? Não, é melhor não ter gesticulação. De vez em quando você vai mostrar, você estende sua mão e mostra um resultado. Sim, mas se você está andando na sala, né, tem um movimento. Mas não é andar o tempo todo, não. Você anda, faz uma pergunta, anda para cá. E aí o seu corpo vai sentir necessidade de andar de novo. Aí você anda de novo. Não é ficar andando o tempo todo, não, porque isso também fica estranho. Tem que parecer natural. Então, isso que deixa a aula interessante. Porque ficar só parado, daqui a pouco as pessoas já estão no celular, já estão abrindo boca, já estão saindo para beber água no banheiro. Então, você não prende. Então, tem que realmente... O corpo, ele faz tudo. Né? Tem que fazer tudo. Bom, e o Gustavo comentou aqui. Sou universitário, estou passando por um período difícil da minha vida. Faço acompanhamento com psicólogo. O senhor acredita que um curso de teatro poderia me ajudar, de alguma forma, a aliviar meu estresse e meu bloqueio para apresentar os trabalhos? Sim, não só para ele, mas para todo mundo, tá, gente? Vou dar um exemplo aqui, porque eu tenho uma colega que fez teatro comigo, e ela chegou extremamente deprimida, e ela relatou pra gente que ela estava com depressão muito jovem, 15 anos. Com depressão, com ansiedade, até com um pouco de pânico também. Olha, em 1 ano, essa menina desabrochou. E ela depois, assim, deu um show. Assim, o teatro, junto com a terapia, obviamente, que ela estava fazendo. Hoje ela é outra pessoa. Assim, ela realmente se abriu para o mundo. Não está mais aquela pessoa que chegou no primeiro dia de aula. Então, faça teatro sim, você e todo mundo que está me ouvindo. Porque o teatro, posso dizer que me salvou. Hoje eu só estou aqui dando essa entrevista por causa do teatro. Legal. E aproveitando essa pergunta, você poderia falar mais sobre como funciona o seu curso, como a gente pode participar, os benefícios? Bom, aqui na UFMG, infelizmente, eu já dei esse ano, não vou voltar aqui mais. Mas geralmente eu venho todo ano aqui na Faculdade de Farmácia, sempre sou convidado pelo Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas e pela Ciência de Alimentos. Então, já dei 2 vezes, né? Provavelmente teremos a terceira ano que vem. E o auditório é grande, as pessoas podem entrar e a gente sempre faz uma divulgação antes. Iremos divulgar pelo Quem Quer Pode. Ah, legal. Da próxima vez, precisa ter uma abrangência maior. E fazendo no auditório, né? As pessoas querendo assistir como ouvinte, não tem problema nenhum. Porque o pessoal da pós-graduação tem que se matricular com uma disciplina. Para ganhar o crédito e funcionar como uma disciplina.
Mas quem quiser vir e assistir também aproveita tão bem quanto aqueles que estão fazendo, porque você vê, né, o processo deles e só isso já vale a pena. É muito legal. Ver que em 2 dias as pessoas resolvem essa questão do falar bem e falar em público, né? É muito legal. Muito legal. Então é isso. Se você gostaria de falar mais alguma coisa para os nossos ouvintes, alguma informação sobre como te contactar? O meu Instagram é rodrigo.soares_ator. Depois eu peço para ela passar aí, tá? Eu sigo aí o Quem Quer Pode, então vocês vão me achar aí como seguidor. Mais uma vez agradecer por essa oportunidade, é a primeira entrevista que eu dou falando do curso, então achei uma experiência muito legal. E estou à disposição aí de vocês, o que precisarem, qualquer dica eu passo para vocês. Mas eu passei as principais, tá? Podem ficar tranquilos que essas... Mas é legal ver vocês fazendo na prática. Sim. E novamente a gente queria agradecer muito a sua participação aqui, porque eu achei as dicas de muito valor mesmo, assim, para quem está ouvindo. Inclusive, espero que você tenha gostado do jeito que eu te perguntei. Foi ótimo. É isso, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Até a próxima, pessoal.